A história começa com nosso protagonista narrando. Ele dizia que havia uma garota que era a mais forte de toda a história da escola, onde ele estudava. Essa garota se chamava Bazara. Nosso protagonista revela que Bazara nunca havia perdido uma luta e que, até o momento, continuava completamente invicta. Além disso, sempre que ela lutava, mandava seus oponentes direto para o hospital, deixando-os internados por vários dias. O protagonista também nos conta que, segundo os rumores, a primeira palavra que Bazara disse quando era pequena foi luta. E mais, ele comenta que, quando Bazara participava de uma briga na qual o sangue de seus adversários era derramado, ela se empolgava e começava a rir como se fosse o próprio demônio. Quando ela ria daquela maneira, significava que havia entrado num estado conhecido como modo berserker, um estado em que ela se deixava levar totalmente por seus instintos de combate e aniquilava brutalmente todos os seus oponentes. Mas, apesar de tudo isso, o protagonista nos diz que essa era apenas a aparência superficial. Agora, Bazara podia ser vista bem ali, em pé diante dele, e de maneira doce, dizia que queria que ele fosse brincar com ela. Claro, vale destacar que ela estava coberta de sangue. O protagonista aceitou feliz o convite de Bazara, embora inevitavelmente tenha ficado um pouco nervoso ao ver o sangue. Ele suspirou pesadamente, já que, naquele dia, não conseguiu evitar que Bazara se metesse em uma briga. Ele olhou com certa pena para os garotos gravemente feridos ao redor, completamente massacrados por Bazara. Nesse momento, somos levados a uma lembrança de alguns dias atrás. Nosso protagonista estava caminhando tranquilamente quando, de repente, ouviu gritos vindos de não muito longe. Curioso, ele se aproximou do local de onde vinham os gritos. Ao chegar perto, viu imediatamente Bazara em seu modo berserker, parada diante de um grupo de garotos que pareciam muito assustados. O protagonista olhou com atenção para os garotos ali presentes e reconheceu seu colega de classe, chamado Mikage. Bazara estava prestes a atacar, mas o protagonista, sem pensar muito, se colocou na frente dela, de costas, e gritou para os garotos fugirem o mais rápido possível. Bazara viu essa atitude do protagonista e ficou profundamente comovida, interpretando a ação como se ele estivesse tentando protegê-la, algo que, para ela, nunca havia acontecido antes. E foi assim que, a partir daquele dia, Bazara começou a se aproximar dele, tornando-se alguém próxima. De volta ao presente, Bazara estava atrás do protagonista. Ela começou a rir levemente, com as bochechas coradas. O riso dela fez com que ele olhasse para trás, preocupado que ela pudesse entrar novamente no modo berserker. Foi então que um garoto apareceu atrás deles. De maneira eufórica, um garoto desafiou Bazara para uma luta, querendo ver quem era o mais forte entre os dois. Enquanto isso acontecia, nosso protagonista nos comenta que, sempre que saía para caminhar com Bazara, aparecia alguém que a desafiava para uma briga, com o mesmo objetivo: descobrir quem era o mais forte. Nosso protagonista não pôde evitar pensar em como aquilo se parecia com as batalhas de Pokémon. Bazara, de forma fácil e brutal, derrotou o garoto que a havia desafiado, deixando-o fora de combate em apenas alguns segundos. Nosso protagonista viu quando ela sorriu feliz, dizendo que não tinha muito tempo para descansar entre as lutas. Ele percebeu como Bazara parecia genuinamente feliz, e tudo aquilo aconteceu muito rápido, antes mesmo que ela atacasse novamente. Agora, ele apenas observava Bazara esmurrando o garoto sem piedade. Ficou um pouco nervoso ao vê-la daquele jeito. Inevitavelmente, pensou que a violência não era algo bom e que deveria encontrar uma forma de detê-la, antes que ela acabasse matando o rapaz. Nosso protagonista assistia atentamente, enquanto Bazara acertava com força o rosto do garoto com as duas mãos. Foi então que teve uma ideia. Pouco depois, ele correu rapidamente até onde Bazara estava e segurou sua mão, impedindo-a de dar mais um golpe. Com delicadeza, ele foi abrindo a palma da mão dela, suavemente, entrelaçou seus dedos com os dela. Bazara ficou surpresa com aquele gesto e corou bastante. Um pouco nervosa, perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo. Ele a encarou com seriedade e disse que ela não deveria mais lutar, pois era perigoso. Obviamente,
Ele se referia ao fato de que era perigoso para os outros lutarem com Bazara, já que ela era extremamente forte e acabava mandando todos direto para o hospital. Bazara olhou nos olhos dele, e as pupilas de seus olhos tomaram a forma de corações. Ela sorria alegremente, como uma garota apaixonada. Mais uma vez, Bazara interpretou tudo errado, acreditando que ele queria protegê-la dos outros, o que, para ela, soava como uma declaração de afeto. Ao ver o sorriso de Bazara, o protagonista se alarmou um pouco, pensando que ela talvez tivesse entrado novamente em seu modo berserker. Algum tempo depois, eles começaram a caminhar juntos em direção às suas casas. Bazara estava muito feliz e andava muito próxima dele, o que o deixava um pouco nervoso pela proximidade. Enquanto conversavam sobre assuntos triviais, o protagonista notou que havia sangue nos abdominais de Bazara, que, aliás, estavam muito bem definidos. Sem hesitar, ele comentou com ela sobre isso. Bazara, ao ouvir, baixou o olhar para tentar ver onde estava suja, mas não conseguiu enxergar nada. Seus seios eram grandes o bastante para bloquear sua visão do próprio abdômen. O protagonista achou engraçada a situação e deu uma leve risada. Então, tirou um lenço do bolso e se ofereceu para limpar o sangue. Naturalmente, ele não pôde deixar de pensar no fato de que os seios de Bazara eram grandes, e foi exatamente por isso que ela não conseguia ver seu próprio abdômen. Bazara não recusou a oferta e deixou que ele limpasse a região manchada. Nosso protagonista se aproximou. Ao se aproximar dela e observar melhor, nosso protagonista não pôde evitar se surpreender um pouco. Viu de perto como os abdominais de Bazara eram bem definidos e impressionantes. Com cuidado, começou a limpar o sangue daquela região. Mas, enquanto fazia isso, não pôde deixar de pensar que talvez estivesse fazendo algo que não deveria. A curiosidade, no entanto, falou mais alto. Sem conseguir se conter, ele acabou passando a mão diretamente nos abdominais de Bazara. O toque fez com que ela soltasse um leve e delicado gemido de surpresa. Imediatamente, nosso protagonista ergueu o olhar, assustado, ao ouvir aquele som. Para sua surpresa, Bazara estava completamente corada, com as pupilas em forma de coração e um sorriso animado e excitado no rosto. Por um instante, ele se alarmou, pensando que ela havia entrado no modo berserker. Sem saber o que fazer, ele rapidamente se desculpou, visivelmente nervoso, dizendo que sentia muito por ter tocado os abdominais dela sem permissão, mas que não conseguiu evitar admirar o quanto eram bem trabalhados e acabou se deixando levar pela curiosidade. Bazara suspirou profundamente para tentar conter suas emoções, e então respondeu que estava tudo bem, que ela não estava brava por ele ter tocado nela. Em seguida, ela baixou lentamente o olhar e fitou diretamente os olhos dele, perguntando com um tom insinuante se ele estava gostando do que via. Nosso protagonista continuou limpando o sangue dos abdominais dela. E enquanto fazia isso, pensava em como Bazara parecia feliz naquele momento. Percebeu ainda que ela estava contraindo levemente os músculos da barriga, como se quisesse mostrar ainda mais o quanto estavam bem definidos. Depois de terminar de limpar os abdominais, ele passou a limpar com cuidado a mancha de sangue no rosto de Bazara. Enquanto isso, refletia sobre o que poderia fazer para evitar que ela voltasse a lutar e machucar outras pessoas. Foi então que, ao notar que ele estava distraído, Bazara comentou que também havia sangue em seu peito e pediu para que ele limpasse ali também. Isso deixou o protagonista extremamente nervoso. Porém, antes que ele pudesse reagir, ouviu a voz de um garoto vindo de sua direita. O garoto se aproximava, claramente querendo desafiar Bazara para uma luta, mais um querendo provar quem era o mais forte. Enquanto o protagonista tentava entender a situação, Bazara aproveitou sua distração, segurou a mão dele e a guiou até seu próprio peito, para que ele limpasse o sangue que havia ali. Enquanto isso, o garoto que se aproximava parecia cheio de confiança, imaginando-se famoso por derrotar a lendária berserker invicta. Nosso protagonista, ainda nervoso, percebeu o risco de mais uma luta começar. Então, teve uma ideia. Rapidamente, pediu a Bazara que segurasse suas mãos, o que a deixou surpresa no início, já que o pedido veio do nada.
Mas sua surpresa logo se transformou em alegria, e ela pegou nas mãos dele com carinho, completamente corada, dizendo com um sorriso radiante que, se ele estava pedindo, ela não podia recusar. O protagonista a observou atentamente, notando aquele sorriso, e de repente ficou alarmado de novo, achando que Basara havia entrado em seu modo berserker. Nosso protagonista ficou ainda mais alarmado ao perceber que as pernas dela estavam completamente livres, ou seja, ela poderia lutar facilmente usando chutes, sem qualquer dificuldade. Tentando impedi-la, ele deu um passo à frente e disse que ela não deveria lutar de forma alguma. Mas, de alguma maneira, acabou tropeçando e caiu no chão junto com Basara. No impacto, os dois acabaram se beijando acidentalmente nos lábios, algo que, por coincidência, impediu que o garoto que queria desafiá-la a visse, fazendo com que ele perdesse o interesse e fosse embora. Lentamente, nosso protagonista se afastou dos lábios de Basara, ainda meio atordoado com o que acabará de acontecer. Quando enfim percebeu a situação, ficou extremamente nervoso e começou a se desculpar repetidas vezes, explicando que não tinha feito aquilo de propósito. Mas, para sua surpresa, Basara não parecia brava. Em vez disso, corou, timidamente, disse que ainda não podia fazer esse tipo de coisa com ele. Nosso protagonista voltou a se desculpar, desesperado, dizendo que havia colocado os dois numa situação desconfortável. Porém, Basara parecia nem ouvir direito suas palavras. Ela não conseguia sequer encará-lo nos olhos. Corando ainda mais, repetiu timidamente que não podia fazer esse tipo de coisa com ele, pois havia feito uma promessa. No dia seguinte, quando as aulas terminaram, vimos nosso protagonista limpando a sala, pois era seu turno na escala. Enquanto varria o chão com a vassoura, ele continuava se desculpando nervosamente com Basara pelo que havia acontecido no dia anterior. Basara, por outro lado, apenas continuava recolhendo o lixo com a pá que tinha nas mãos, sem dizer uma palavra. Mas o leve rubor em seu rosto deixava claro que ela não estava indiferente. Nosso protagonista, ao perceber o silêncio, pensou que talvez ela ainda estivesse chateada com o beijo acidental. Tentando mostrar sinceridade, voltou a se desculpar por tê-la beijado, esperando que ela pudesse perdoá-lo. Basara, ao ouvir isso, interrompeu o que estava fazendo e tentou se esconder atrás do próprio cabelo. Ela tentava dizer alguma coisa, mas estava tão nervosa que suas palavras saíam cortadas ou completamente incompreensíveis. Nosso protagonista já estava prestes a dizer algo quando, de repente, ouviu a voz de uma professora se aproximando da sala. Segundos depois, a professora entrou e lhes lembrou que não podiam esquecer de trocar a água das flores. No entanto, assim que terminou de falar, percebeu que não havia ninguém na sala, o que a deixou furiosa por ter falado sozinha. Na verdade, por algum motivo inexplicável, nosso protagonista e Basara haviam se escondido juntos dentro de um armário. Lá dentro, os dois estavam extremamente próximos. Qualquer movimento em falso e tudo desabaria. Basara estava muito nervosa. Sentia que o protagonista apertava seu traseiro sem querer e torcia para que ele não se mexesse demais. Enquanto isso, do lado de fora, a professora começou a se assustar com os ruídos estranhos que vinham de um canto da sala que ela não conseguia identificar. Acabou achando que talvez fosse um fantasma. Voltando para dentro do armário, Basara. Ela respirava de forma ofegante. As pupilas de seus olhos haviam se transformado em corações, e ela sorria enquanto deixava escapar um pouco de baba. Ao ver esse sorriso, nosso protagonista se assustou, achando que Basara estava entrando em seu modo berserker novamente. Temendo por isso, ele decidiu agir rapidamente. A abraçou com força. Enquanto fazia isso, pediu que ela não se movesse. Do lado de fora, a professora estava apavorada. Achando que havia uma entidade sobrenatural na sala, começou a pedir desculpas repetidamente ao que pensava ser um fantasma. Lentamente, ela virou a cabeça para ver se havia algo atrás de si, mas não viu ninguém. Apenas continuava ouvindo sons estranhos e assustadores. Sem conseguir suportar mais a tensão, a professora saiu correndo da sala o mais rápido que pôde, convencida de que havia um fantasma ali.
Enquanto isso, Bazara abraçava nosso protagonista. Em um sussurro suave, disse que era muito confortável estar assim, abraçada com seu amado. Nosso protagonista, por sua vez, pensava em como Bazara era quente e acolhedora. Dias depois, em um local abandonado, um garoto zombava de nosso protagonista, dizendo o quanto era divertido vê-lo tão próximo de Bazara. Esse garoto era Mikage, colega de classe do protagonista. Mikage havia sequestrado nosso protagonista e o havia amarrado a uma cadeira. Com um sorriso debochado, exigia que ele chamasse Bazara. Mas o protagonista o encarou furioso e se recusou a chamá-la. Também perguntou por que Mikage estava fazendo aquilo. Mikage apenas riu ao ouvir a pergunta e respondeu que fazia aquilo porque Bazara era louca e havia atrapalhado sua diversão. Claro, Mikage não sabia que Bazara já estava a caminho para resgatar seu amado. Com desdém, Mikage voltou a zombar do protagonista, dizendo que ele tinha um senso de justiça esquisito. Afinal, tinha impedido Bazara de bater nele. Mas logo descartou o assunto e agradeceu, com sarcasmo, por o protagonista ter servido como isca para atrair Bazara até ali. Isso deixou o nosso protagonista ainda mais furioso, que gritou para Mikage parar com aquela loucura e se afastar de Bazara de uma vez por todas. Mikage riu ainda mais, agora com uma expressão sombria, e respondeu que não se importava com o que o protagonista pensava. Disse que estava disposto a eliminar Bazara. E, se necessário, também acabaria com o próprio protagonista. Então, ele tirou uma navalha do bolso e começou a se aproximar, dizendo que naquele prédio abandonado havia 20 de seus melhores lutadores, além de já ter o protagonista como refém, o que tornava impossível perder. Mas, naquele momento, um dos seus capangas abriu desesperadamente a porta da sala, gritando por ajuda. Antes que dissesse mais alguma coisa, Bazara o agarrou pela cabeça e o lançou para trás com brutalidade. Segundos depois, Bazara surgiu à porta, envolta por uma aura assassina intensa, que se dirigia diretamente a Mikage, o sequestrador de seu amado. Em pânico, Mikage se escondeu atrás do protagonista e pressionou a navalha contra seu pescoço. Tremendo, encarou Bazara e perguntou se ela havia derrotado todos os seus lutadores. E, nervoso, ameaçou machucar o protagonista caso ela ousasse se aproximar. Bazara não deu atenção ao que Mikage dizia e simplesmente se aproximou rapidamente, desferindo um forte golpe no rosto dele, que foi arremessado vários metros para trás. Nosso protagonista observava enquanto Bazara finalmente entrava em seu modo berserker, algo que ele lamentava, pois não conseguiu evitar que ela voltasse a lutar. Depois que Bazara se acalmou um pouco, ela se aproximou rapidamente do protagonista. Feliz, disse que finalmente o havia encontrado. Estando perto dele, não pôde evitar chorar e pedir desculpas, pois sentia que havia colocado seu amado em perigo. Para acalmar Bazara, o protagonista disse que estava perfeitamente bem e que ela não precisava se preocupar tanto. Pouco depois, Bazara libertou o protagonista das amarras na cadeira, e ele agradeceu. Mas, assim que ficou totalmente livre, Bazara rapidamente segurou a mão do protagonista. Com seriedade, disse que não soltaria até que tivesse acabado com todos aqueles que ousaram tocá-lo e feri-lo. Ao ver que Bazara provavelmente estava prestes a entrar no modo berserker novamente, o protagonista entrelaçou seus dedos com os dela e disse que seria ele quem a protegeria. Claro, por dentro, ele pensava que estando ao lado dela, poderia evitar que sua namorada machucasse as pessoas ao redor. Bazara ficou observando o protagonista por alguns momentos, olhando-o com muita emoção e feliz por ele querer protegê-la dos outros. Mas isso não durou muito. Bazara começou a sorrir, com as bochechas bem coradas. Isso alarmou o protagonista, que pensou que ela estava entrando no modo berserker.